Descoberto quem foi o ministro que vazou as conversas na reunião secreta da semana passada ali no Supremo Tribunal. Agora a verdade vem à tona e tudo começa a fazer sentido. E ainda nós vamos mostrar aqui nesse vídeo, Flávio Bolsonaro contra Lula dispara nas pesquisas após aquele vexame no carnaval de Lula. Você vai ver aqui agora uma grande surpresa que eles acabaram de descobrir, que parece que vai levar no primeiro turno Flávio Bolsonaro. Nós vamos mostrar. E também, pessoal, vejam só, inédito, TV Globo pela primeira vez chama Moraes e os outros ministros de ditadores e assume que realmente vivemos numa ditadura. Parece que o jogo virou. Será que a Globo agora vai apoiar os bolsonaristas e a direita? Você vai ver essas três matérias aqui. Esse vídeo está sensacional, pessoal. Por isso vale a pena você curtir, vale a pena você se inscrever e também eu te convido para ser membro desse canal, porque sendo membro você vai ter acesso aos nossos conteúdos em primeira mão e também vai estar nos ajudando a levar a verdade aqui. Clica aqui embaixo, ó, seja membro. Vamos para essa matéria que esse vídeo está sensacional. Confira aí. O Lula se deu mal, descobriram aí os ministros, né? Quem foi aí o X9 ali dentro daquela reunião e a Globo chegou finalmente na conclusão que nós estamos falando aqui há tanto tempo. Parece que a Globo agora mudou de lado. Vamos ver essa matéria. 12 de fevereiro, um dia antes do carnaval, numa quinta-feira, os ministros do STF se reuniram numa reunião secreta para decidir se o Toffoli sairia ou não da frente do caso Master. No dia seguinte, essa reunião tinha sido vazada para o Poder 360. Vazou para a imprensa. Fachin, então, disse que abriria um inquérito, uma investigação para saber que ministro gravou e divulgou para a imprensa a reunião secreta. Agora, dias depois, o Fachin disse que não vai mais investigar ninguém, que o STF não quer saber quem é esse nome, quem gravou, quem não gravou, e descarta que essa investigação siga adiante em nome da paz institucional. Isso não é a verdade. Eles descartarem seguir com a investigação é um batom na cueca, é uma mão amarela de que eles sabem muito bem qual é esse nome e não querem que nós saibamos quem é o ministro que ele gravou e saiu divulgando tudo na imprensa. Mas eles não seguirem com a investigação nos dá pistas importantes de quem é esse nome. E eu vou te contar agora. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico. Bom, eles não seguirem com a investigação, meus amigos, significa que eles sabem muito bem já quem vazou. Descobriram quem vazou e por isso não querem seguir, para que a gente não saiba também diante das investigações em curso, quem seria esse nome. E aí é o seguinte, eles descobriram e quem é o nome? Ou é alguém muito óbvio, ou é alguém não óbvio. Se é alguém não óbvio, vamos lá, supor, o Zanin, sei lá, uma pessoa que não se espera minimamente que tenha gravado essa reunião, tal, o Fachin, a Carmen Lúcia, enfim, pessoas que não são da ala do Toffoli, Moraes, Gilmar, Dino, você entende? Essa ala aí da turminha do Toffoli, essa pessoa que não seria óbvio, seria algum ministro que não esse. E se o Fachin, nessa investigação, revelasse quem é esse nome, isso seria chocante. Então, revelar alguém que não é óbvio exporia um ministro que está, de certa forma, resguardado, que está, de certa forma, protegido. Seria, mais ou menos, criar mais um escândalo para o STF, colocar fogo em uma lenha que nesse momento está apagada. Ou é isso, eu não acredito que seja isso, ou é alguém muito óbvio que gravou a reunião. E eu aposto todas as minhas fichas do cassino do Taiaiá que é essa a opção. É alguém muito óbvio, eles sabem quem foi e é um dos nomes que a gente já está na imprensa massacrando. Você entendeu? E aí seria colocar álcool, gasolina na fogueira que já está bastante quente. Eu apostaria as minhas fichas em nomes como Moraes e Toffoli. Eu ficaria muito, mas muito. É claro que eu estou aqui especulando, tá? Eu não tenho uma informação de bastidor sobre isso, mas eu estaria especulando, mas é uma especulação com lógica, tá? Eu apostaria as minhas fichas do Taiaiá que esse nome ou é o Moraes
ou é o Toffoli? E esses dois nomes, como já estão expostos imensamente na imprensa, seria algo ainda mais vexatório para eles e, portanto, também para o STF, e, portanto, também para a instituição, que eles fossem ainda mais expostos do que já estão expostos na imprensa. E com isso, o Fachin quer abafar. O Fachin ele quer ficar numa boa com o STF, só que não vai conseguir mais. Portanto, meus caros, é isso. Ou não quiseram criar um novo escândalo com um nome que não é óbvio, ou quiseram abafar a fogueira que já está bastante alta com um nome que é óbvio. Apostaria nessa segunda opção e se tivesse que escolher, escolheria ou Moraes ou Toffoli. E entre esses dois, escolheria o último. Pois é, agora você vai ver aí, pessoal, que esse carnaval que aconteceu, que o Lula fez aquele showzinho, a propaganda eleitoral ali antecipada, foi muito bom, sabe para quem? Para a direita, que disparou, e agora o Flávio Bolsonaro começa a ter votos até de quem não era bolsonarista. Preste atenção aí, o Gustavo Gaia vai trazer essa excelente notícia. Pessoal, alguns estão falando que o Flávio pode ganhar no primeiro turno. Confira aí a matéria. Esse ano é a primeira vez na minha vida adulta que eu agradeço pelo carnaval. Olha que curioso, né? No início do ano passado, 2025, o governo foi quase que destruído por causa daquele vídeo do Nicolas, falando sobre o Pix e como o governo queria monitorar o Pix para taxar a população brasileira. E é verdade, continua sendo verdade, inclusive esse ano eles já vão começar a fazer isso. No início desse ano nós tivemos o carnaval. Janja prepara uma mega manifestação, um mega desfile para homenagear o seu maridão. Ela consegue derrubar o Lula de uma forma que agora o próprio governo percebe que se as eleições fossem agora, muito provavelmente o Flávio ganharia. E quem fala isso não somos nós, nem a direita, são os próprios aliados do Lula. Flávio Bolsonaro tem alta em pesquisa no carnaval e assusta aliados do Lula. A rejeição do presidente também subiu, chegando a ficar cerca de 4 pontos acima da aprovação. Na avaliação de uma liderança petista, índices não se estabeleceu em novos e mais altos patamares, porque realmente lá no início de 2025 o Lula bateu o recorde de rejeição. Só que na matéria tem uma parte aqui que eu achei a melhor de todas, que é esse finalzinho aqui, ó. Um salto em pesquisas diárias feitas para o mercado financeiro e que chegaram às mãos da liderança do PT e de integrantes do governo assustaram os aliados de Lula. Por 2 dias, durante o carnaval, o senador Flávio Bolsonaro chegou a ficar à frente do presidente nas simulações do segundo turno. Isso aqui é uma bomba, gente. A Janja conseguiu ela conseguiu derrubar o marido dela. Fez um evento achando que iria enaltecê-lo e torná-lo mais forte, mas não, 62% da população acha que um crime foi cometido. As famílias tradicionais, os cristãos e qualquer pessoa de bem estão odiando o Lula agora, porque ficou bem escancarado o que ele realmente representa. E agora o Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, né, ficou à frente do Lula nas simulações do segundo turno. Isso aqui eu estou falando de mercado, são aquelas empresas que fazem pesquisas sérias, que não estão preocupadas com política. E essas pesquisas chegaram até as mãos do ladrão, né? E ele viu o que está acontecendo. A rejeição do Lula, por sua vez, também subiu e chegou a ficar cerca de 4 pontos acima da aprovação. Tem um detalhe que eu quero mostrar, que é isso aqui também. Ó. Aqui, ó, no valor econômico, a avaliação do governo sugere baixa probabilidade de reeleição, aponta a RX Investimentos. Rejeição dos candidatos no segundo turno e incapacidade de dialogar com o eleitorado independente, no entanto, deve ser fundamental para definir vencedor do pleito. E aí vamos lá. Vocês repararam o comportamento e a abordagem do Flávio Bolsonaro nesses últimos vídeos dele? Ele não está com aquele discurso que os isentões chamam de extrema-direita. No caso do carnaval, ele fez um discurso extremamente centrado e ponderado e equilibrado. Olha, não é se você é de direita ou esquerda, se você não é de direita nem de esquerda, mas valoriza a família, valoriza os valores cristãos, então, o que você acha disso? Você acha que isso te representa? Ele está numa pegada muito, mas muito boa. E ele está conseguindo, ele já pegou quase que 100% do bolsonarismo, agora ele está conseguindo expandir, furar a bolha. Ele está pegando aquelas pessoas que estão insatisfeitas com esse governo, mas que tinha aquele certo nojinho da direita, do Bolsonaro. Ele está mostrando que não tem que ter nojinho, que é o equilíbrio, né? É o Bolsonaro equilibrado. É um Bolsonaro sem aquela parte que todo mundo ficava reclamando. E aí nós temos a Janja nos dando esse presente maravilhoso
e as pesquisas internas, que são aquelas pesquisas que realmente servem para calibrar as eleições e o discurso, né, o comportamento dos candidatos. Nas pesquisas internas, Flávio passou o Lula. Isso é simplesmente sensacional. Nós estamos aí no início, sinceramente, no início de 2022, nas pesquisas, as pesquisas colocavam o Bolsonaro muito atrás do Lula. Em nenhum momento ele ficava à frente do Lula no segundo turno. Agora nós já temos pesquisas mostrando o Flávio na frente. Ainda tem muito caminho para ser seguido, eu sei. A gente vai ter que trabalhar muito. Nós vamos ter que fazer muita campanha. Mas eu estou sentindo uma esquerda desgastada, desanimada. Nem os lulistas estão naquele ânimo mais de ir para as ruas, de defender essa porqueira toda que está acontecendo. Eles estão vendo os preços nos supermercados, o custo da vida aumentou, a criminalidade explodindo no Brasil. Todas as bandeiras que o Lula defendendo foram devastadas, assim como a Amazônia, né? Assim como os Yanomamis, recorde de dengue, recorde de novos impostos, feminicídio. Eu estou vendo um alinhamento cósmico para tirar o Lula e colocar um novo presidente jovem, que em comparação aos o Bolsonaro e o Lula, querendo ou não, o Flávio é jovem, que dá uma renovada no Brasil, sabe? Então, eu estou muito empolgado, eu estou achando que muita coisa boa vai acontecer esse ano ainda. Repare, cara, Master, INSS, filho do Lula recebendo 300 mil reais. Mas isso tudo vai ser um regaço tão grande. Ainda tem o Maduro sendo preso lá, né? Que se Deus quiser vai delatar e vai ter o nome do Lula ali no meio. Então tem muita coisa, na minha opinião, assim, tem muita coisa boa acontecendo. Um enfraquecimento do Alexandre de Moraes, a imprensa batendo no Moraes, o Dias Toffoli levando uma surra. Ficou escancarado que Moraes e Toffoli estavam juntos nesse esquema do Banco Master. E aí tem a esposa do Moraes que ele não quer explicar, ele tomando atitudes exageradas que está fazendo com que a população procure cada vez mais candidatos ao Senado que estejam dispostos a fazer o impeachment dele e do Toffoli. Então, assim, eles vão reagir? Vão. Vai ter gente boa aí sendo perseguida? Vai ter gente inocente sendo presa? Eu acho que daqui até o final do ano vai. Mas eu estou muito esperançoso de que a gente vai resgatar o Brasil no final desse ano. E se Deus quiser, no ano que vem, a gente coloca o Brasil de volta nos eixos. Pois é, agora nós vamos trazer uma outra matéria também importantíssima. Sabe aquela emissora do Plim Plim que vivia batendo em Bolsonaro de manhã, de tarde, de noite, que batia palma para Lula e para os ministros do Supremo? Finalmente, pessoal, eles abriram os olhos e agora parece que eles chegaram à conclusão e vão falar aqui ao vivo que estamos numa ditadura, que isso que está acontecendo é uma ditadura. Eles chegaram à conclusão. Parece que foi depois que a Malu Gaspar começou a ser perseguida. Preste atenção, e o Deltan Dallagnol vai trazer isso para nós aí. Confira e voltamos em seguida. Pavor! Globo se assusta com Moraes e diz pela primeira vez, que estamos em uma ditadura. O que eu vou mostrar agora para vocês é algo histórico. Eu nunca imaginei que fosse assistir isso ao vivo, pro Brasil inteiro ver. O ministro Alexandre de Moraes sendo chamado de ditador, autoritário e censório em plena Globo News. E mais, eu vou te mostrar como que a Globo está absolutamente apavorada com os abusos mais recentes do Moraes, a ponto de não saber o que fazer com o monstro que eles mesmos alimentaram. O monstro saiu da jaula e agora como vai trazer de volta pra jaula, hein? Bora começar aqui então com esse comentário de ontem, sexta-feira, do Demetrio Magnoli, que é um dos melhores comentaristas lá da Globo News, sobre a intimação do presidente da Unafiscal, Kleber Cabral, para ele prestar esclarecimentos depois de ele ter feito críticas ao Supremo Tribunal Federal. Olha aí. Ele é culpado por ter opiniões críticas em relação à operação que Alexandre de Moraes adotou, que pode ser muito criticada. Aliás, as críticas dele são bem razoáveis. É só por isso que ele se tornou investigado. Isso é coisa de ditadura. Isso acontece em regime autoritário. Por que Alexandre de Moraes dá esse passo a mais? Ele tem uma alma autoritária, ele não gosta que tenham opiniões diferentes das dele. Várias vezes ele flertou com a censura, mas esse é um passo novo, um passo a mais. Por que esse passo a mais? Porque se trata de preservar um segredo no qual o Supremo está todo engajado na preservação, que é o segredo das relações entre dois ministros, Toffoli e o próprio Alexandre de Moraes, familiares dos ministros e os próprios ministros, das relações, da natureza exata das relações desses ministros com o Banco Master. Então, esse segredo cria esse ato, que já é um ato de desespero. Se cruza uma linha. Eu estava brincando, Alexandre de Moraes, tudo isso que eu falei era brincadeira, não leve a sério.
Você não vai ser intimado a Olha aí, ó. depor. Não sei. Não sabemos. Mas eu posso invocar a idade. É, gente, isso aqui é surreal demais. Me conta aí nos comentários se você esperava ver isso. Você já imaginou ver isso aí na Globo News? Mas calma, calma que eu quero te mostrar agora um outro vídeo em que os comentaristas da Globo News no Estúdio I mostraram o medo que eles estão sentindo do que Moraes está fazendo. Mas é mais do que isso. As próprias falas deles mostram como que eles contribuíram para o estado de coisas que nós vivemos hoje. Acompanhe aqui comigo, ó. Então, esse é um ponto. A gente não sabe, eu não sei, eu tentei apurar e não consegui o motivo da intimação dele. Ao que tudo indica é única e exclusivamente pela entrevista. O que me falaram, só para fazer esse complemento, e nessa apuração, é que tem na intimação, inclusive, trechos da entrevista. Isso a turma dos auditores me disse. Nós não temos, nós perguntamos, eu vi a Ana falando ontem que perguntou para o Supremo, eu também procurei investigadores, ninguém sabe me dizer, nós não temos essa informação do motivo. Ou seja, Moraes intimou Kleber Cabral, auditor da Receita Federal, do Sindifisco, para depor depois de ele ter criticado o Supremo e ninguém sabe o motivo. Gente, o motivo é óbvio, é por ele ter criticado o Supremo. Olha só aqui, gente, para esquentar, veja eles então dizendo que nem eles, com todo o acesso que eles têm à Polícia Federal, ao Supremo, conseguiram descobrir oficialmente o motivo da intimação. Agora presta atenção no que a Sadi vai dizer aqui, que é para mim o maior problema de como a imprensa tem tratado o Supremo e os seus abusos até agora. Eu acho até que são coisas, eu vou além, quem tem que pagar pelo que fez, se acessou, como ele está dizendo que acessou de forma ilegal, é o auditor. O auditor, não é. É um crime. Não O que tem a ver, pelo que nós sabemos, porque na verdade nós não sabemos, mas por que o presidente da Unafisco foi chamado para depor depois de ter dado essas entrevistas? Foi por causa das entrevistas? Ele fez alguma coisa? Nós não sabemos, porque o inquérito também está sob sigilo. E eu vou repetir aqui, eu passei de ontem para hoje tentando apurar. Ouvi gente no Supremo, ouvi gente na polícia, ouvi gente... Ninguém sabe me explicar. Ouvi gente ali no entorno dos auditores. E aí, como isso, Dapi, passando para você, dá munição, por óbvio, aos bolsonaristas. Hoje eu conversei com o Silas Malafaia, para dar um exemplo aqui. Silas Malafaia, que está na mira sempre do Supremo, e tem o Supremo também na mira, sai falando. A gente já viu tudo que o Silas Malafaia falou e disse durante o governo Bolsonaro e depois. O Silas Malafaia estava me dizendo que hoje faz 6 meses que ele também foi alvo daquela operação quando ele chega ao Brasil, voltando de Portugal, no aeroporto de Guarulhos, do Galeão, e aí ele teve os cadernos teológicos apreendidos, passaporte, tal, tal. E ele está dizendo, faz 6 meses, meus advogados não conseguem retomar, eu não consigo acesso, eu não consigo uma audiência, eu não consigo, nada. E aí, obviamente, ele dobra o discurso, dizendo, eu estou dizendo que esse inquérito é um absurdo há muito tempo, e ele me disse, eu vou cobrar o Supremo. Porque quem vai fazer alguma coisa sobre esse tipo de procedimento? Aí ele começa a defender o Kleber da Unafisco. Então, assim, só para mostrar como isso vai alimentar, óbvio, com toda razão, essa turma que está apontando que o inquérito das fake news já é um instrumento usado, na visão deles, e a gente compartilha aqui muitas vezes, para ouvir as pessoas sem a gente saber exatamente o motivo. Então, assim, foi muito claro. Ele falou, faz 6 meses que eu não consegui recuperar nada. E eu falei, mas o senhor foi ouvido? Ele foi ouvido no dia, não foi ouvido depois. E ele foi acusado, e você apontou isso aqui, de formar uma organização criminosa com Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo para coação, né, impor tarifa ao Brasil. Ele falou, Sadi, é só lembrar as frases que foram vazadas da minha conversa com o Bolsonaro. Eu xingo o filho dele por causa das tarifas. Como é que eu... Então, estou só apresentando aqui, nós vivemos um Estado democrático de direito. Gente, as pessoas têm direito às suas defesas, às suas falas. Então, assim, são várias coisas que estão acontecendo que, obviamente, vai servir, vou repetir, de munição. Agora, não. Vocês percebem comigo aqui qual que é o problema, gente? Mesmo a Sadi reconhecendo que o processo está em sigilo, que ninguém sabe o motivo pelo qual Kleber Cabral foi intimado e ouvido como investigado, nem ele sabe, nem ninguém, tá tudo sob sigilo, tudo ilegal. E mesmo assim, ela está criticando isso porque, vejam, nós estamos aqui, em teoria, em um Estado democrático de direito. As pessoas têm o direito de criticar, nisso aqui ela está correta. Nós teríamos que sim ter direito de criticar, sim. Agora percebam que depois ela coloca o problema como sendo o fato de que isso dá munição para os bolsonaristas criticarem o Supremo. Como se isso fosse o problema real, a parte mais grave do problema, quando não é. Gente, nós temos que chamar as coisas pelo que elas são, sem eufemismo. Se o Moraes manda intimar um crítico dele e usa o poder do Estado, a Polícia Federal, para intimidá-lo, nós temos que chamar isso do que é abuso de poder, uma ilegalidade, coisa de ditadura. Não dá para avaliar as coisas pelo ângulo de quem vai se beneficiar ou prejudicar. Mas isso vai dar munição para os bolsonaristas? Não! Isso relativiza as ilegalidades do Moraes, que nós temos que chamar pelo nome. Independentemente de contra quem seja, contra bolsonaristas, petistas, esquerda, lado, cima, abaixo, não importa.
Pois é, tá aí. Realmente, pessoal, até a Globo, né? Até os jornalistas ali da Globo News e também da TV Globo normal, parece que agora chegaram à conclusão que nós estamos falando aqui já tem muito tempo, de que não tem como para onde correr. Se você vai para o executivo, nós temos ali, né, o Lula, que quer perpetuar no poder e taxar todo mundo. Então, é também uma ditadura. Se você vai para o lado legislativo, nós temos ali o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre, que só querem fazer a vontade do Supremo e do Executivo e não colocam em pauta as causas que realmente interessam o povo brasileiro. E por outro lado, se você vai correr para o judiciário, aí, meus amigos, a canetada deles é forte, é pesada e só vai para cima do lombo de quem defende o conservadorismo, de quem defende a direita, os princípios e valores cristãos, não vai para cima de quem realmente é criminoso e merece mesmo a justiça. Então, a Globo chegou a essa conclusão, que vivemos numa democracia. O que você acha? Coloque aqui nos comentários. Será que a Globo agora vai começar a apoiar a direita? Ou isso é só um relance, assim, um dia de lucidez, assim, e depois eles vão voltar ao normal? E outra coisa, antes de continuar esse vídeo aqui, pessoal, nós estamos aqui fazendo uma campanha pedindo para que você venha nos ajudar e seja membro desse canal. Sabe por quê? Esse ano é um ano importantíssimo para a virada de página do Brasil, que pode enterrar o PT para sempre. Então, para isso, eu conto com a sua ajuda. Você clica no botão aqui embaixo para ser membro. Seja membro desse canal. Um valorzinho pequenininho, não vai te custar nada, mas para nós vai fazer um efeito assim gigantesco para a gente continuar aqui trazendo matérias como essa que você está vendo aqui neste canal. Então, seja membro aqui, faça esse favor, vai nos ajudar muito. E eu já agradeço até aqueles que já estão sendo membros aqui e vão receber conteúdos exclusivos que nem todo mundo vai receber, é exclusivo só para quem é membro. Então, se torne membro aqui. E aí, pessoal, falando também sobre essa pesquisa aí, né, que o Gustavo Gaia citou, falando que a popularidade do Lula caiu depois desse evento aí, essa festinha que a Janja e o Lula fizeram no Carnaval. Olha só o que acontece. Alguns especialistas, analistas políticos estão falando que pode ser que o Lula, né, e o PT, ali com a Gleisi Hoffmann, com o Haddad, já estão suspeitando de que vão perder essas eleições e armaram um jeito de sair da presidência do Brasil de forma menos vergonhosa, digamos assim. Por quê? Para eles, perder a eleição depois de estar tantos anos no poder seria mesmo vexatório. Porque se você parar para pensar, faz sentido isso sim. Eles terem sabotado ali a própria campanha desse ano, indo para o Carnaval e podendo ficar inelegível, faz sentido para não passar por um vexame. Por quê? Preste atenção, pessoal. O Lula mesmo, ele nunca perdeu eleição no Brasil. Se você parar para pensar, depois que ele se tornou presidente lá em 2002, depois ele nunca perdeu. Ele ganhou 2 vezes, ganhou em 2002, depois ganhou mais para frente, depois a Dilma ganhou, depois a Dilma foi impeachmentada, depois passou para o Michel Temer e aí o Bolsonaro ganhou ali do Haddad, quando o Lula estava preso, estava inelegível e tal. Mas o Lula mesmo nunca perdeu para o Bolsonaro. E agora em 2022, ele veio a ganhar do Bolsonaro. Ganhar, né? Ganhar, nós sabemos ganhar. Mas, se você parar para pensar, seria um grande vexame o Lula agora em 2026, em pleno 2026, ele perder e ainda para o filho do Bolsonaro, não foi nem para o Bolsonaro, ou seja, vai ser vexatório fechar a carreira. Presta atenção, olha só, vamos pensar com a cabeça. Vocês acham que o Lula, que está há 30 anos na política aí, né, enganando o povo, vamos colocar assim, porque realmente é um estelionato eleitoral, prometeu picanha, prometeu cervejinha, prometeu abaixar os impostos, não cumpriu nada. Aí ele fechar sua carreira esse ano, e que Deus nos ouça que isso aconteça, e fechar 30 anos de luta, né, da militância ali, perdendo para um jovem ali de 30 e poucos anos, filho do Jair Bolsonaro, um simples senador que nunca ocupou o cargo executivo, só foi senador e deputado. Isso seria vexatório para o Lula. Por quê? Ele perdendo essa eleição, nunca mais ele vai poder entrar, porque já vai estar com 80 anos. Então, me parece, alguns especialistas políticos estão falando isso, que pode ser que o Lula está arrumando um pretexto para não disputar a eleição contra o Flávio Bolsonaro, para não terminar a carreira dele de forma tão vexatória.
O que você acha? Coloque aqui nos comentários. E outra coisa também, que nós colocamos aqui no início desse vídeo, sobre o André Marcília, o jurista, comentando sobre os ministros do Supremo, né, e o próprio Fachin ali já sabem quem é o X9, já sabe quem foi que deu com a língua nos dentes. Mas parece que para passar o pano, né, para poder diminuir a crise, a pressão ali no Supremo, o Fachin, na verdade, recuou e falou, não vamos investigar, não vamos investigar. Engraçado, né, que quando é para investigar entre eles lá, eles recuam, coloca na gaveta, arquiva o processo e tal. Mas quando é para cima da direita, nós temos aí um inquérito aí que tem 6 anos, inquérito do fim do mundo, também conhecido como inquérito das fake news, já tem 6 anos que está rolando, desde 2019 para 2020. E até agora, o senhor Moraes renova a cada 6 meses, vai renovando esse processo. É um processo infinito, que não acaba mais. Aí eles vão até as últimas consequências. Mas quando é para investigar eles mesmos lá dentro, como é o caso, quem vazou essas conversas ali, aí eles não querem investigar. Quando é para investigar, por exemplo, o Dias Toffoli, tira da relatoria, coloca ele descansando, dá férias para ele, manda ele para Dubai. Não vamos investigar, não vamos investigar. Mas quando é uma pessoa, uma mãe de família, que estava ali na empolgação do momento ali, né, na Praça dos Três Poderes, e acabou escrevendo ali, perdeu mané, uma frase que saiu da boca de um ministro do Supremo, ministro Barroso, aí não, aí vamos até o fim, vamos pisar no pescoço até o fim, 17, 20, 30 anos de cadeia para ela. Vamos investigar. Bolsonaro subiu no carro de som do Silas Malafaia, se reuniu com embaixadores, prisão, 27 anos, golpista, 27 anos, vamos investigar até o fim. Agora, quando é pro lado deles, não, aí deixa passar, né, vamos recuar. Por exemplo, o que aconteceu, você se lembra com a JBS, você se lembra com o Odebrecht, cadê esse povo? Foram presos? Não foram presos. Né? Por exemplo, né, a gente tem aí o irmão do Lula, né? Cadê o irmão do Lula? Foi preso no rombo do INSS? Não foi preso. O Chico, né? Não foi preso. Cadê, por exemplo, o Lulinha? O Lulinha foi preso com a pensão aí de R$300 mil, também envolvendo o INSS, Banco Master, o careca do INSS também não vai preso. Então, essa justiça ela é seletiva, pessoal. Por isso que o jornalista até falou ali, né? No final, o jornalista da Globo News, ele deu toda a declaração dele, depois no final ele fala, olha, Alexandre de Moraes, eu tô brincando, viu? Nada disso aqui é verdade, não quero responder inquérito. Eles sabem, pessoal, eles sabem que você pode falar o que você quiser, só não pode criticar o Supremo. Criticou o Supremo, criticou o Lula, aí você tem problemas. E se isso não for uma ditadura, pessoal, eu não sei o que é mais, né? Porque, na verdade, até os jornalistas não têm liberdade para poder exercer o papel deles de críticos, né? Eles têm que fazer a posição deles. O papel do jornalista é relatar fatos, só isso. Porém, eles têm que fazer análise em cima dos fatos, mas eles não podem. Os próprios parlamentares que estão ali para falar, né? Ou seja, falar, a palavra parlamentar significa, na verdade, isso. Eles não podem. E o artigo 53, que garante aí aos deputados e senadores o direito de... Eles são invioláveis, inculpáveis, são inquestionáveis com respeito à sua fala, com respeito às suas opiniões. Eles podem subir na tribuna e criticar e falar. Até porque o papel de um senador e de um deputado é fiscalizar e fazer leis, mas também fiscalizar o governo. No âmbito tanto estadual, mas também no âmbito federal, né? E aí, pessoal, a gente vê que se jornalistas não podem criticar, se deputados e senadores não podem falar, que é o trabalho deles ali, então ficou todo mundo de pés e mãos atadas. Nem aqui a mídia paralela, né, como a nossa mídia aqui, que são as redes sociais, dependendo do que a gente falar também, a gente é perseguido. Se você não sabe, tem vários canais de direitas que estão processados, estão envolvidos, por exemplo, nesse inquérito das fake news. Muitos canais foram processados. Tem colegas nossos de trabalho que tiveram que sair do Brasil para poder não serem presos. Nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, temos o Alan dos Santos, que tinha um programa chamado Terça Livre, talvez você conheça, toda semana, uma vez por semana, e foi censurado.
Nós temos também a juíza Ludmila Grillo, que está nos Estados Unidos também, foi censurada, perdeu seu cargo aqui. Rodrigo Constantino, jornalista também. Paulo Figueiredo, também jornalista, está censurado e foi para os Estados Unidos. Aliás, o Paulo Figueiredo, ele não é qualquer pessoa, ele é neto do último presidente do regime militar, o João Figueiredo. Ou seja, nesse país, pessoal, na verdade, quem tem controlado, dominado e sido aí, quem tem ditado as regras tem sido o judiciário, né, com mão de ferro. E finalmente a TV Globo chegou a essa conclusão e esperamos, claro, que foi depois que a Malu Gaspar começou a ser perseguida. Aí eles falaram assim, opa, então o canhão virou para nós, estava virado só para o lado do Bolsonaro, agora o canhão virou para o lado da mídia também. É só você criticar o Supremo que o canhão vira para o seu lado. Será que eles descobriram isso só agora ou eles estão blefando? Daqui a pouco eles voltam a ficar de mãos dadas com o Supremo. O que você acha? Coloque aqui nos comentários. Pessoal, eu quero te convidar para se inscrever nesse canal. É muito importante você nos ajudar para que a gente possa continuar levando essa voz aqui. Se inscreve aqui no canal e para você ficar bem informado. Porque se você se inscreve, o YouTube vai te recomendar os nossos vídeos em primeira mão. Então se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Compartilha, muito importante compartilhar. Se você manda esse vídeo no grupo do WhatsApp, no Facebook, no grupo da família, mais pessoas vão descobrir a verdade. Aqui embaixo tem um botão, uma setinha assim, ó, só você clicar e compartilhar esse vídeo para que a gente possa chegar a mais pessoas. Vamos ficando por aqui e até a próxima.